Olá, amados, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia que Ele nos sustentou, Ele nos sustenta. Mais um final de semana que se finaliza, mais uma semana que se inicia com o pneuma, o fôlego de vida, sendo justificados pelo Espírito Santo. Como ele nos disse hoje, a justificação pela fé e a paz com Deus. Em Romanos 5, no versículo 5, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Através do seu Espírito, nós chegamos até Deus com ousadia. Ele nos concede espírito de ousadia, e não de covardia. Anunciamos a verdade da qual nós vivemos, assim como ele disse e nos diz até os dias atuais que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele dizia para o povo em relação aos escribas e os fariseus: praticai o que eles dizem, mas não fazeis o que eles fazem, porque muitos que seguem tradições meramente humanas, tradições judaicas, que a Bíblia fala, os não-judeus dizem que são e não são, da sinagoga de Satanás, doutrinas de demônios, que nada acrescenta, pelo contrário, afasta o povo de Deus, porque o único que é o religar, que significa religião, a ligação do homem perdida no jardim do Éden, através do pecado houve a separação, como aqui do versículo 12 em diante fala: por um homem vieram o pecado e a morte, o agrilhão do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E por um homem também veio a graça, que superabundou ao pecado. Através da graça somos livres, somos aqueles que estavam outrora como filhos bastardos, por estarem afastados por conta do pecado, da qual se perdeu a ligação com Deus. E ele é o elo da perfeição, ele é um mediador que nos torna filhos por adoção, e somos chamados de filho do Deus Altíssimo. A única forma, e pela desobediência muitos são podados por conta da incredulidade, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Se as suas obras agora não são de justiças, aquele que está vivendo injustamente já não pode ser justificado. As suas primeiras obras não são possíveis de o justificar. Tem que ser perseverante do início ao fim. Obras com fé caminham juntas e acompanharão para aquele dia, aquela hora que somente o Pai sabe, para o tribunal de Cristo, a saber, a segunda morte. Alguns ressuscitarão e aqueles, os que estão dormindo, ouvirão a sua voz e ressuscitarão para a alegria, e tanto aqueles que estiverem de pé. Já os que estão no Hades, a pousada dos espíritos mortos, que estão afastados eternamente da presença de Deus, como aqueles que estiverem caídos por estarem na transgressão, será para a vergonha, porque Deus, na sua imparcialidade, assim como criou o céu, a morada eterna, ele também criou o inferno, porque ele disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos, e assim ele faz absolutamente tudo, até os ímpios para o dia do juízo, porque ele não agrada na morte dos ímpios. A prova disso é que ele deu o seu único filho,
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas crer de todo coração, de todo teu entendimento, amando somente o Senhor teu Deus, de todo coração, todo entendimento, de toda a sua alma, né? Aquele que tem zelo pela sua alma é aquele que exorta por amor. Jesus disse ali: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não poderíeis suportar, né? Porque pelo esfriamento, pela apostasia, muitos, por esfriarem no amor, a Bíblia diz que sentiriam como cócegas em seus ouvidos quando ouvisse a sã teologia de Cristo, né? Porque se amoldaram a vãs teologias, da qual a Bíblia nos ensina a não envolver nas vãs filosofias, debates teológicos que nada os acrescenta. É certo que também haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos, né? E nós perseveramos dia após dia segundo o Espírito nos direciona. Para isso é necessário estar santificando, purificando, né? Ouvindo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque é através da perseverança, né? Através de ouvir, é certo que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que estão no pecado, mas ela é viva e eficaz, né? Ela é a água viva e penetra o interior, sonda, né? O interior, e o pecador vem pela loucura, vem pelo bom testemunho em Cristo, que nós temos que exalar o bom perfume. E depois, por terem um encontro com Ele, já vive por conta dele, né? Assim como quando ele encontrava com um pecador, ele dizia: tua fé te salvou, vai e não peques mais. E ali se tornava um novo pregador do Evangelho, anunciava, né, aos pecadores que foi tirado do lamaçal, né, que as próprias pessoas que estão à volta sabem, né, da vida, de como vivíamos e como estamos vivendo hoje, né? Jesus jamais disse que seria fácil, né, mas ele disse: tenha de bom ânimo, eu venci, né, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, daqueles que herdarão a salvação e a vida eterna. Mas a Bíblia diz também que existe uma porta larga e espaçosa, que muitos entram por ela, que conduzem à perdição, né? Por isso é perseverança na fé, seguindo o caminho estreito, né? Porque condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens, amantes de si mesmos, suas obras más, né? A luz expõe as suas más obras, e o rejeitaram, e muitos são os que rejeitam até os dias atuais, né? Rejeitam porque não o conhece, porque aquele que o conhece, que começa a ter uma intimidade com ele, sabe, né, dos benefícios que nos concede, porque a verdade, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela nos concede uma sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra. Ele nos concede um entendimento do alto, que nós desviamos do mal, porque por si mesmo ninguém consegue, né, nem ser justificado e nem desviar do mal. E nós temos, através do Espírito, se conhece a verdade, né? Não se conhece a palavra de Deus, a revelação, as coisas de Deus, se não for pelo Espírito. Aquele que é carnal não compreende aquilo que é espiritual. É somente através do Espírito, através do Evangelho, que nos ensina tudo do Pai. Assim como Jesus sempre nos diz: já não vos chamo de amigo, né? Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Vos chamo de amigo,
porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Ele é a revelação, ele é a unção que despedaça todo o jugo. Cristo, o ungido de Deus, que despedaça todo o jugo, do qual nós temos que estar com o nosso coração cheio desta verdade, porque muitas são as ciladas. A Bíblia diz sobre os escândalos que seriam inevitáveis, mas ai daqueles por meio do qual vêm os escândalos. Seria melhor que não tivesse nascido, ao invés de ter conhecido os santos mandamentos, e agora estar virando a face, virando as costas aos mandamentos. O fim é teme a Deus, a Cristo, e é o dever de todo homem, e consiste no entendimento que é desviar do mal. Perseverança no amor, a Bíblia diz, o amor no mundo agonizante. Por acaso, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Assim, a Bíblia diz que é um pequeno rebanho, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas que a gente persevere anunciando a verdade, preparando para aquele dia, aquela hora, que somente o Pai sabe, porque assim como no tempo de Noé, que o povo bebia, comia, dava-se de casamento e foi pego de surpresa, assim será nos últimos dias, dos quais nós estamos vivendo, aonde temos que ficar vigilantes. Se for agora, a Bíblia diz que se tiver dois no campo, um subirá, o outro ficará. E também nos fala a respeito que Jesus, ele não veio trazer rapaz, ele veio trazer dissensões. De agora em diante, numa casa, é 3 contra 2, 2 contra 3, é nora contra sogra, sogra contra nora, filho contra pai, pai contra filho. Porque a verdade, não há comunhão, julgo desigual, com aqueles que andam segundo a mentira. Não há comunhão de Cristo com Belial, de luz com trevas, de crédulos com incrédulos. Assim, nós devemos perseverar, segundo a luz, que a luz é a verdade, a própria sabedoria, as trevas é a ignorância. Assim, nós devemos perseverar segundo a luz, segundo a sabedoria, que prolonga os dias e nos levam rumo à salvação e à vida eterna. Em mais um dia na perseverança, mais uma semana que se inicia, sendo justificados pelo elo da perfeição, aquele que nos justifica diante do Pai, diante dos zombadores, diante daqueles que o insultam, porque assim como Deus o justificou e o ressuscitou ao terceiro dia, assim Jesus Cristo, que está com o governo sobre os seus ombros, que tem todo o poder e autoridade, nos justificará nos últimos dias. Porque um é o que planta e o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros, e ele disse, aquele que não é digno de mim, não o confessarei diante do Pai, nem diante dos anjos. Já aquele que nega-se a si mesmo, carrega a sua cruz e segue, ele o confessará diante do Pai e dos anjos. Em mais uma semana, perseverantes na fé, no autor e consumador, Cristo Jesus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.